Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus. Hoje uma manhã linda, um domingo especial, o Dia dos Pais, e desde já eu quero parabenizar a todos os papais, que Deus te abençoe muito, que este seja um dia de muita paz, muito amor e muita alegria do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que bom estar com você para mais um estudo da Palavra de Deus, através do canal do YouTube da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico da cidade de Jataizinho. E o tema de hoje é perdão. Gostaria de ler com vocês no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos, ó Pai, nesta manhã, tendo este momento, ó Pai, de estudo da Tua Palavra. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que tudo que nós estudarmos aqui nesta manhã, Senhor, seja de aprendizado, Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, assimilar isso, ó Pai, e mais, ó Pai, aprendermos, colocarmos em prática, Senhor, praticar o Teu amor, praticar o Teu perdão, ó Pai, porque nós sabemos que isso vem do Teu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus, me ajuda, me dê sabedoria, me dê graça, me dê força, para que possa, Senhor, em nome de Jesus, nesta aula, neste estudo, ó Pai, ser clara, Pai, para com os que me ouvem, e que a Tua palavra, Senhor, atinja estes corações e estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O perdão, que é o tema de hoje, ele é um ato divino. Ele é um ato divino que Deus, através do seu amor, o seu amor que se chama Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo, ofereceu a todos nós, a toda a humanidade. Portanto, o perdão, nós podemos dizer que é uma fortíssima arma contra todas as artimanhas do diabo, contra as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos ver neste momento qual a importância do perdão para nós. O perdão é a remissão ou a quitação de uma dívida, de uma falta ou de uma ofensa. Perdão significa liberdade, quitação, ou seja, não tenho mais dívida. No Antigo Testamento, o perdão ele estava diretamente ligado aos sacrifícios. Por isso, eles sacrificavam os animais, né? Era muito comum, era muito usado no Antigo Testamento este derramamento de sangue através dos sacrifícios de animais para perdão ou remissão, quitação destes pecados, né? Para perdão dos pecados. Só que Cristo Jesus, este amor maravilhoso, veio e se deu por nós, fez expiação pelos nossos pecados, pagou as nossas faltas, as nossas dívidas, nos perdoou com o seu próprio sangue ali naquela cruz do Calvário. Por isso nós falamos que Jesus, ele é um sacrifício vivo que se deu por amor a mim e por amor a você, derramando, né, vertendo o seu próprio sangue. E hoje nós vivemos na dispensação da graça, né? E por que nós vivemos nessa dispensação da graça?
Porque agora nós não precisamos, em cada falha nossa, ir lá matar um animal, haver derramamento de sangue para perdão ou expiação dos nossos pecados, das nossas falhas. Porque o Senhor Jesus já fez isto por nós. Agora o que nós precisamos é nos arrepender de todo o coração e ter fé, né? Que Jesus já fez isso, já nos perdoou. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos 17 a 19, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas todas as coisas. 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou este perdão, ou seja, esta mensagem da reconciliação. Então, como Cristo fez por nós, sejamos nós também imitadores de Cristo, né? Precisamos seguir o seu exemplo sempre. E este é o principal motivo pelo qual nós devemos perdoar, porque Ele assim o fez por nós. Amém? O apóstolo Paulo, em Efésios 4, versículo 32, também nos adverte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos a importância do perdão, porque nós somos seguidores do Mestre, precisamos seguir o seu exemplo. Agora nós vamos ver também os efeitos benéficos para quem perdoa, porque o perdão também nos traz muitos benefícios. O perdão é uma lei espiritual, é uma necessidade para termos uma vida cristã sadia, madura. O perdão ele é uma bênção, o perdão é um alívio para o coração e para a alma do ser humano. A falta de perdão, em contrapartida, traz uma carga emocional para mim e para você muito grande, e ela prejudica diretamente e indiretamente as nossas vidas. Muitas pessoas sofrem muitos males, muitas vezes doenças que os médicos não descobrem o que é. Fazem inúmeros exames e não conseguem chegar ao que de fato a pessoa tem. Porque esta doença não está necessariamente no físico, mas sim na alma da pessoa. O que são chamadas pela medicina de doenças psicossomáticas, ou seja, onde o seu princípio, na grande maioria das vezes, está relacionado ao quê? A ira, está relacionada aos desejos de vingança, está relacionado a descontentamentos, né? Por conta, muitas das vezes, da falta de perdão. Então, nós temos visto tantas pessoas que vivem tristes, que vivem amarguradas, que vivem decepcionadas, sem falta, né? Com falta de viver mesmo, sem coragem para enfrentar a vida por causa de um erro cometido ou porque alguém em algum momento da vida cometeu algo contra ela. E ela acaba guardando este rancor, este ressentimento dentro do seu coração. E olha o que diz o Salmo de número 32, os versículos 3 a 5. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se
se tornou em sequidão de estio. Olha, sequidão já é algo seco, ainda sequidão de estio, ou seja, esse estio é um tempo quente, é um tempo muito seco. Imagina que o salmista relata aqui que ele sentia isso na sua vida, nos seus ossos, essa sequidão de estio. Porém, no versículo 5 nos fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o quão bom, quantos benefícios o perdão gera em nós. Ele gera alegria para a nossa alma, para o nosso físico, para o nosso corpo físico, como diz o salmista. A falta de perdão e o pecado, eles são sinônimos, são duas palavras que se ligam. Por quê? Porque ninguém que não perdoa ou está magoado consigo mesmo por algo que fez ou com o seu próximo tem bons pensamentos, né? Normalmente a pessoa tem desejos de ira, desejos de vingança, ou seja, a falta de perdão e o pecado estão interligadas, totalmente relacionados um com o outro. Por isso, quando eu não perdoo, sim, eu estou em pecado. E se eu almejo crescer espiritualmente, eu preciso perdoar. Por quê? Porque o perdão, ele traz paz. O perdão, ele reata laços de amor, ele reata laços de amizade. O perdão, ele traz essa sensação de alívio, de leveza. E esta sensação é por termos cumprido a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Colossenses 3, o versículo 13, a partir da parte B, o 14 e o 15 diz o seguinte: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, ou seja quem rege a vida de vocês, seja a paz de Cristo. Pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que paz maravilhosa que nós podemos encontrar somente em Jesus e através do perdão. E em terceiro e último lugar, nós vamos ver sobre um coração perdoador. A Bíblia, ela registra alguns casos, nos quais pessoas se desentenderam por algum determinado tempo e acabaram guardando esse rancor, esse desejo de vingança, essa ira dentro de seus corações. Até que Deus entrou, tocou nas suas vidas e mudou completamente o modo de pensar de cada um deles. Nós podemos lembrar, do exemplo dos gêmeos Esaú e Jacó, filhos de Isaac e de Rebeca. Eles brigaram, por quê? Por causa da bênção da primogenitura. E só anos depois, quando Jacó, na verdade, passou por uma transformação por parte do nosso Senhor Jesus e deixou de ser o Jacó enganador para ser um Israel, um príncipe que luta com Deus, que houve esse reencontro e houve o perdão, houve paz para aqueles corações. Podemos também lembrar do exemplo de José, filho de Jacó, que sofreu tanto na mão dos seus próprios irmãos e depois
tantos outros eventos que aconteceram na vida de José, que ele teria muitos motivos para guardar este rancor, né? Esta falta de perdão. Mas ele resolveu, ele escolheu, ele preferiu perdoar os seus irmãos, a sua família e todos aqueles que fizeram mal a ele. E no tempo certo, o Senhor mesmo providenciou para que houvesse este momento de perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E claro, não podemos deixar de falar do nosso maior e melhor exemplo de amor e perdão, que é Jesus. Jesus nos deixou o exemplo mais sublime, mais puro, mais desinteressado e sem limites, né? Ele se derramou por mim e por você. Ele morreu em meu lugar e no teu lugar. E foi por amor, enquanto nós ainda éramos pecadores, como diz Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores, que Ele morreu em nosso lugar. Por isso, como cristãos, nós precisamos nos esforçar para ter um coração perdoador, para ser um seguidor de Cristo, no que diz respeito a conceder o perdão, do jeito que Jesus ensinou a Pedro, em Mateus 18, 21, 22. Quando Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde: não, Pedro, até 70 vezes 7. Na verdade, o que o Senhor aqui estava nos ensinando não era realmente a quantidade de vezes que precisamos perdoar, mas sim sobre a disposição do nosso coração em perdoar, amém? Em oferecer perdão. E essa disposição precisa ser contínua na minha e na sua vida, porque nós somos todos iguais, nós somos todos sujeitos a erros, a fraquezas, a situações indesejadas em que nós precisaremos do perdão de alguém e que nós precisaremos também perdoar alguém e ser perdoado. Então, nós gostaríamos de finalizar dizendo a você que vale a pena seguir o exemplo de Jesus e ter este coração perdoador, como diz a oração do Pai Nosso, né, em Mateus 6, a partir do verso 12 ali, que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre, e que nós venhamos obedecê-lo, porque somente desta forma nós estaremos provando de que o amor de Deus tem produzido fruto dentro dos nossos corações, e fruto de paz, fruto de perdão. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos porque o Senhor morreu naquela cruz por amor a mim, ó Pai, por amor desta pessoa que me ouve, meu Pai, por toda a humanidade, mesmo sendo ainda pecadores, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos: brote em nós um coração perdoador, para que nós possamos seguir o seu exemplo, ó Pai, e sermos verdadeiros cristãos que fazem a diferença aqui nesta terra. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus.